Boa tarde, senhora presidenta, deputada Tia Ju. Muito contente de estar aqui partilhando desse momento sobre a sua presidência. E depois de ouvir a aula do deputado Luiz Paulo, que é sempre muito importante estar aqui ouvindo e aprendendo sempre com as suas lições. Queria saudar, em primeiro lugar, hoje, ao movimento dos atingidos e das atingidas por barragens, que estão fazendo lutas em todo o Brasil e também celebrando os 30 anos de movimento nacional. Então, um abraço para cada um e cada uma de vocês. E isso porque hoje, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. E nós temos visto nos últimos anos aí, crescentes problemas que impedem a população de acessar a água em quantidade, mas também em qualidade. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano reconhecido pela ONU como essencial, fundamental e indispensável para a vida digna. Porém, quero destacar aqui na minha fala alguns problemas existentes atualmente que têm impactado o direito da população fluminense na realização deste direito. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2019, apenas 11 milhões de fluminenses possuíam acesso à rede de esgoto em 2019. Isso significa que 35% da população do estado não tem acesso. Também, dados de 2019 indicam que pelo menos 65% do esgoto produzido pela população do estado do Rio não era tratado. Isso dados de 2019. Lamentavelmente, aqui no nosso estado, essa situação foi de forma oportunista utilizada como moeda para a privatização de uma das principais empresas do nosso estado, que é a SEDAI. Mas o que nós vemos no mundo é um movimento contrário a esse da privatização das empresas de água e esgoto, comprovando que não é a privatização do saneamento dos serviços que vai enfrentar os desafios da universalização do acesso, porque em cidades dos países como Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, França, vários municípios desses países remunicipalizaram recentemente esses serviços, o que mostra que o nosso caminho da privatização, como justificativa do acesso a esses serviços, estamos indo totalmente ao contrário. Nós temos acompanhado denúncias sobre a falta de abastecimento de água no Rio de Janeiro, sobretudo nas regiões Vilar Carioca, Vale dos Palmeiras, Novo Horizonte, Costa do Vilar, Sítio dos Sininhos, Sítio dos Caquizeiros, Dicurana e Sítio dos Padres. Muitos desses bairros ainda não têm saneamento básico, dependendo assim da solidariedade de outros moradores do Vilar Carioca. Essa denúncia se abrange ao estado do Rio de Janeiro, porque o abastecimento de água vem sendo um grande problema para o nosso povo fluminense, e os mais afetados são aqueles que estão na linha de frente da pobreza ou da extrema pobreza. Os desafios não se limitam à agenda sanitarista. No contexto recente da crise climática, não apenas a qualidade, como também a quantidade de água se tornou um fator de preocupação para todos nós aqui no nosso estado. Se, por um lado, é seu excesso que mobiliza comunidades periféricas para estados de atenção, por outro, sua escassez também poderá, no curto prazo, ter impactos devastadores para o conjunto da sociedade.
No último período, Tia Ju, dezenas de municípios do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a capital, mas também Baixada Fluminense, do leste metropolitano, noroeste e região serrana, sofreram impactos das chuvas e das cheias de rios que atravessam as localidades, deixando centenas de famílias atingidas, a um prejuízo material incalculável. Cerca de 1 milhão de pessoas sofreram diretamente pela falta de um planejamento de Estado que ampare as comunidades e bairros com ferramentas e instrumentos de segurança contra as fortes chuvas. A região serrana fluminense ainda carrega as marcas das enchentes e deslizamentos que ocorreram na cidade de Petrópolis, deixando centenas de famílias atingidas. Com centenas de mortes, famílias sem casas, sem auxílio adequado do poder público. Apesar das decorrentes tragédias de Petrópolis, o poder público ainda não criou nenhuma política de segurança e direitos para as famílias atingidas. Municípios como Cachoeiras de Macacu, um dos municípios produtores de alimentos da agricultura familiar do Rio de Janeiro, segue impactado ainda pelas chuvas. Enchentes de um lado e processos de desertificação de outro. Assim como nos apresentam os pesquisadores da UENF, a qual eu aproveito para fazer uma grande saudação a todos os profissionais dessa universidade, que tem feito e se colocado à disposição, de um desenvolvimento social justo, não só para Campos, mas para toda a região, o que é muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de todo o nosso estado. E ressaltam na prática que, atualmente, municípios como Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira e São Francisco do Itabapoana já vivem todos os anos, pelo menos 3 a 5 meses de clima que se assemelha ao de savanas. A tendência tem sido do aumento do índice de aridez e redução do volume de chuvas. Já quando a água cai, afirmam os profissionais da UENF, é concentrada, mal distribuída em temporais que não raramente provocam inundações. Essa tendência, porém, não é o resultado de um processo natural, mas sim de dinâmicas da exploração da região, tais como as instalações do Porto do Açu, barragens do rio Itabapoana, que aceleram o seu assoreamento, atividades extraídas de cerâmica e, sobretudo, a expansão da silvicultura na região, que vai desde Miracema até os municípios do norte fluminense. Também nessa região, a cultura do eucalipto e o avanço do processo de pecuarização têm sido uns fatores que têm acelerado a desertificação na região. Mas a falta de água também remete à violação de um direito humano, que é o direito à alimentação. A água também é um alimento. E segundo dados de várias empresas de pesquisa, denunciam que, na sociedade brasileira, nós temos hoje 33 milhões de famintos, sendo que aqui no estado do Rio de Janeiro, 10% disso. Portanto, hoje nós temos em torno de 3 milhões de pessoas, de fluminenses, em estado de fome. Por outro lado, importante problema refere-se à condição atual das águas. Há também o problema da contaminação das águas, muitas vezes por grandes empreendimentos e grandes atividades produtivas. Além dos casos graves de substância como coliformes fecais na água que chegam às torneiras do povo. Queria destacar um aspecto menos conhecido de todos nós, que é a presença de agrotóxicos e substâncias químicas radioativas na água do nosso estado, causado também por essas empresas que fazem com que a grande população, uma grande parcela de pobres, não tenham acesso à água, quando tem,
tem acesso à água contaminada por veneno, por agrotóxico, porque essas empresas só querem pensar no lucro e não na saúde das pessoas, tampouco na saúde da natureza. Por fim, senhora presidente, queria dizer que nosso mandato segue firme nessa pauta que afeta diretamente o ser humano, que afeta diretamente a natureza. A pauta das enchentes, dos deslizamentos, da falta de água, da falta de comida, da falta de reparação dos atingidos e das atingidas. Que o Dia Mundial da Água sirva como alerta para as mudanças individuais, mas também para as mudanças coletivas estruturantes frente a este cenário de tanta violação dos direitos dos povos. Que esse dia também sirva para um despertar dos poderes públicos, que a população tenha acesso à água e à comida saudável, comida de verdade, e que nós possamos também despertar nesse dia 22, que comemora o Dia Mundial da Água, o despertar para o nosso olhar para a construção de políticas públicas para que possam realizar a garantia desses direitos para o conjunto das populações, para o conjunto da população do campo, da cidade, das favelas, de todos aqueles que realmente têm o direito de ter o acesso à água e à comida saudável. Muito obrigada, presidenta.